Olá, 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 seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no Gran Cursos Online. Eu sou o professor Carlinhos Costa e nós vamos estar juntos aqui numa jornada para dominar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei Federal número 9.394 de 1996. Lei que é sempre cobrada nos concursos da área educacional, na área de assistência social, na área de administração escolar e em muitos outros cargos. Eu quero que você, que está aí do outro lado, possa dominar todo o texto da lei, suas relações e saber como aplicar este conteúdo nas questões. E é por isso que nessa jornada que nós vamos estar juntos aqui, eu preparei muito bem, organizado, artigo por artigo, todos os tópicos desta lei. E muitas questões de prova ligadas a esses artigos. Então, nós vamos ver a nossa lei da seguinte forma. Eu vou trazer para vocês o texto que está lá, propriamente descrito no site do Planalto de maneira atualizada, vou fazer relações com esse texto e logo depois disso, mapas mentais e questões, que vão ajudar você a estar bem preparado. Então, cola comigo, que a gente vai muito longe juntos, tá bom? Uma dica, pegue a lei atualizada no site do Planalto. Pode colocar no seu buscador 9394/96 mais Planalto. O primeiro resultado que você encontrar vai ser o resultado com a lei atualizada. Vamos juntos então? Dá uma olhada na tela, galerinha, pra gente... 394 de 20 de dezembro de 1996. Ela que é conhecida como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. LDB, ou LDBem, como alguns também gostam de chamar. Ela também é conhecida como Lei Darcy Ribeiro, já que foi ele que esteve à frente do projeto de lei aprovado lá em 1996. Professor Carlinhos, qual é a origem desta nossa lei? De onde vem esta lei? Ela vem, gente, do texto constitucional de 1988, que lá entre os artigos de número 205 a 214, defendeu que uma lei iria disciplinar a educação escolar no Brasil. A educação escolar no Brasil. Então, a LDB nasce a partir dessa descrição. A LDB não é a primeira lei de diretrizes e bases do nosso país. Por quê, professor Carlinhos? A lei número 4024 de 1961 é conhecida como primeira LDB. Esta lei, gente, veio para organizar, sistematizar aquilo que nós tínhamos aqui no nosso país. Com o advento do regime, ou melhor, da ditadura militar, os militares quiseram colocar no país uma nova ordem. Ditadura militar. Quiseram colocar uma nova ordem e alteraram a Lei 40.24 de 61 através de duas outras leis. A 5540 de 68, que é a reforma da educação superior e trata também da educação profissional, e a 5692 de 71. Ambas são conhecidas como leis ligadas ao tecnicismo no Brasil e então são de caráter positivista, ok? E aí, com a nova Constituição, elas não têm o mesmo sentido, já que a Constituição é de caráter progressista. Então precisávamos de uma nova LDB, uma nova lei que nasce lá ao apagar das luzes de 1996, no dia 20 de dezembro de 1996. Tranquila essa primeira reflexão aqui para você? Então não estamos tratando da primeira LDB, nós já tivemos outras leis anteriores que tratavam e organizavam a educação escolar no nosso país. A LDB atual, ela é sim uma lei de normas gerais
E é incumbência da União executá-la, está lá nas incumbências que a União tem que fazer, competência exclusiva da União, legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional, fazendo-o através desta lei. Os estados, eles têm sim competência para tratar dos seus sistemas de ensino, mas de maneira residual, respeitando o que tem aqui nessa norma geral, bem como os municípios também podem o fazer. Esta não é a primeira LDB, porque antes já tivemos outra, mas essa inaugura uma nova expectativa do direito educacional no nosso país. E é nessa perspectiva de uma educação progressista, de organizar a educação nacional, que nós vamos conversar sobre o texto da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O seu título de número 1, de número 2 e de número 3 vão tratar de maneira pontual da sua organização, a qual fim ela se destina e também os direitos, os deveres e garantias do Estado. Você vem comigo? Então vamos juntos conversar um pouco mais sobre o texto da Lei de Diretrizes e Bases. Veja só. Gente, esta organização posta aqui, a gente vai falar um pouquinho do principal tema desta lei, que é a educação. A educação, ela foi vista de maneira dupla, né? De maneira dupla no texto da LDB. Foi vista de forma ampla e também o seu conceito de forma restrita ou estrita, tá bom? A educação de forma ampla foi tida como processo formativo. O que é um processo formativo, professor Carlinhos? É quando alguém ensina e alguém aprende. Processo formativo é a ideia mais ampla de educação. Então, pode acontecer, colocar aqui, ó, pode acontecer em qualquer espaço. Na família, no trabalho, nos movimentos sociais, culturais. Só que cuidado, educação em sentido estrito é tratar da educação escolar. Aquela que acontece através do ensino. E acontece onde? Em instituições próprias. Essa é a educação escolar. E ó, é essa educação escolar que é disciplinada pela LDB. Já que a lei só pode tratar daquilo que está nas suas instituições próprias. Essa educação escolar, ela deve se vincular para ganhar caráter progressista a duas outras formas e duas outras ações. Quais elas, professor Carlinhos? As práticas sociais e o mundo do trabalho. Quando eu entendo que a educação deve se vincular às experiências que o aluno tem na sociedade e ao mundo do trabalho de forma autônoma, eu entendo também de quem é o dever da educação. De quem é o dever da educação, professor Carlinhos? O dever da educação é do Estado e também é da família. Ele deve se basear nos ideais de liberdade e de solidariedade humana. Essa é a grande ideia que nós precisamos pensar. Essa educação, ela tem princípios a serem seguidos. Atualmente, são 14 os princípios que nós temos. Essa educação tem finalidades. E quais são as finalidades da educação, professor Carlinhos? São 3 descritas no texto da lei. E são a seguir: garantir aí o pleno desenvolvimento do educando, o seu preparo para o exercício da cidadania e ainda a sua qualificação para o trabalho. Essa educação, quando se tratar de uma ação do Estado, pensando aqui de uma ação do Estado, governo, poder público, ele deve ter algumas garantias a serem seguidas. É sobre essas temáticas aqui que nós vamos conversar na nossa aula de hoje. Este mapa aqui que eu trouxe das ideias é para que você possa entender quem é a educação, a quem ela se vincula e onde ela deve existir, onde deve se encontrar. Você que está aí do outro lado,
pode ter certeza, você não está perdido. Aqui é uma aula da legislação educacional, mas não adianta entender apenas o texto da lei. Porque eu quero que você entenda a essência dessa lei e seu nascedouro neste primeiro bloco. Então vem comigo. Ela nasce do texto da Constituição, que é de caráter progressista, de buscar a cidadania, a participação ativa das pessoas dentro da sociedade. Essa educação que nós temos aqui é uma educação transformadora. Por isso, ela sobrepõe a ideia de educação positivista que vinha do tecnicismo das leis 5540 de 68 e 5692 de 71. Então, a atual LDB coaduna com um texto de uma cidadania plena, que busca o desenvolvimento do nosso indivíduo, sua autonomia e sua vida em sociedade. Essa lei disciplina a educação escolar, a que acontece dentro das instituições próprias, onde o ensino é planejado de maneira intencional. Então a lei vai trazer as normas que ali devem estar dispostas. Mas educação não é só isso. Educação é algo amplo, é processo formativo, o que acontece nos mais diversos espaços sociais. A educação que a gente acredita e que essa lei acredita é uma educação que vai se vincular ao que o aluno já vive, às suas práticas sociais e ao mundo do trabalho, na busca da sua autonomia como cidadão. Então, a partir de agora, nós vamos ver o texto da própria lei com relação aos artigos 1º, 2º, 3º e 4º, que trazem todas as considerações que inicialmente já tratamos. Dá uma olhada na tela, galerinha. Olha só, a educação abrange os processos formativos. Então, olha aqui, ó, ele está falando da educação em sentido amplo. Processos formativos, como eu disse a vocês, é onde alguém ensina e alguém aprende. Então não se perca, tá bom? Vamos lá. E ele vai dizer, eles podem se desenvolver na vida familiar, na família, podem se desenvolver na convivência humana, pode se desenvolver no trabalho, pode se desenvolver nas instituições de ensino e pesquisa, nas escolas, nos movimentos sociais, em organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Isso quer dizer em qualquer espaço. O processo formativo, ele é amplo e se desenvolve onde alguém ensina e outra aprende. Essa educação que a gente está tratando é a de sentido amplo, mas a lei não vai tratar de sentido amplo. Ele vai dizer, esta lei, a LDB, só vai disciplinar a educação escolar. Esta lei só vai disciplinar a educação escolar. Acho que ficou muito forte aqui. Deixa eu mudar a cor. Esta lei só vai disciplinar a educação escolar. O que é educação escolar, professor Carlinhos? Aí ele vai dizer, aquela que se desenvolve predominantemente através do ensino em instituições próprias. Isso é educação escolar, aquilo que acontece em uma instituição educacional e é organizada, intencional, tem um ensino. Essa educação escolar, aquilo que vai acontecer de maneira institucionalizada, então a educação que o Estado promoverá, ela deve se vincular ao mundo do trabalho, naquela ideia de busca de autonomia, e ainda as práticas sociais, as vivências do nosso estudante. Por isso, a lei ganha caráter progressista, como eu disse. Sigamos. A educação, olha aqui, ó, resgatamos o dever de quem é a educação. A educação, ela é dever de quem? É dever da família e também é dever do Estado. Ambos vão aqui juntos atuar, inspirados nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana. E aí ele vai trazer as suas finalidades. Quais são elas? Número 1, o pleno desenvolvimento do educando. Número 2, o seu preparo para o exercício da cidadania. E número 3, a sua qualificação para o trabalho. Aqui ele reafirma a qual serve a educação que o Estado vai ofertar e que a família deve promover para os seus entes. Chegamos, então, aos princípios da educação. Como assim, professor Carlinhos? Princípios da educação. Princípios vão ser a trajetória que a gente espera que a educação possa traçar quando ofertada pelo Estado. Foram definidos 14 princípios na atual lei, já com as alterações que aconteceram em 2021.
Esses princípios norteiam as ações que o Estado vai ter. E eles sempre estão presentes em prova. Então eu quero que você que está do outro lado possa dominá-los sem sombra de dúvidas. Vou tratar cada um deles e vou explicar do que eles estão a dizer. Veja na tela. Primeiro dos princípios, olha, ó, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Número 1, o princípio da igualdade. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Professor Carlinhos, o que é este princípio? É o princípio de que todos somos iguais perante a lei e que devemos ter o mesmo tratamento, não importa se ricos, pobres, se moramos na zona urbana ou na zona rural, não importa, todos somos iguais. Essa é a ideia do primeiro princípio, tá bom? Todos somos iguais. Por isso, igualdade de condições para, na escola, ingressar e nela permanecer. Todos somos iguais, sem distinção, sem preconceitos. Essa é a ideia do primeiro princípio. A escola é para todos, tá bom? Segundo princípio é o princípio da liberdade. Liberdade de cátedra. O que é isso, professor Carlinhos? O princípio que traz a liberdade que as pessoas podem aprender, ensinar, pesquisar e divulgar. Tudo que aprendem, a cultura, o pensamento, a arte e o saber. A liberdade de cátedra traz a ideia de criticidade envolta a ela. Como assim, professor Carlinhos? A criticidade está na ideia de que as pessoas aprendem e, ao aprender, abrem seus olhos para o convívio social. Então, há sim uma liberdade de cátedra. Chamo sua atenção, e vou mudar a cor aqui agora, aquele projeto de lei esdrúxulo que existiu de um tal Escola Sem Partido. Já ouviu falar disso? O Escola Sem Partido, ele queria retirar este princípio. Ele queria dizer que a escola só pode tratar de assuntos científicos e não pode promover a criticidade. Ela deveria ser pseudo-neutra, o que não é neutro, a gente já sabe, né? Então, ainda bem que este princípio, ou que este projeto de lei, ele foi aí arquivado, porque não faz nenhum sentido uma escola que se diz neutra e só atende aos desejos de uma minoria, tá bom? Próximo princípio é o princípio do pluralismo. Pluralismo significa variabilidade. Variabilidade. Vários pensamentos, várias ideias e também várias concepções pedagógicas. O Estado, vou colocar o poder público, deve garantir essa variabilidade de ideias e de concepções pedagógicas, tanto nas escolas públicas quanto nas escolas privadas. A busca pela qualidade passa também por garantir diferentes concepções e diferentes ideias, e é uma função do Estado garantir este pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Esse aqui é chamado de princípio da solidariedade humana. Solidariedade humana. O que é isso, professor Carlinhos? É entender que somos todos humanos e precisamos respeitar a liberdade das pessoas e suas escolhas. Se não me fazem bem, eu preciso tolerá-las. Não adianta você bater de frente, você precisa entender o outro e entender as suas relações. Por isso, o respeito à liberdade e o apreço à tolerância é tido como princípio da solidariedade humana. Vamos seguir porque tem mais, ó. Coexistência, co de conjunto, né? Existem juntas. Então, conjunto de existências, existem juntas. Dois tipos de instituições, as públicas e as privadas. Lembrando, as instituições públicas, elas são um dever do Estado de ofertar educação. E as privadas, um direito do privado de ofertar educação. Direito esse que só poderá ser executado de acordo com algumas condições, que a lei vai dizer aonde? Lá no artigo 7º, quais são essas condições. Se o privado exercer essas condições, poderá ele ofertar educação e cobrar valor por tal. O Estado? Não, este não pode cobrar. Veja o próximo princípio. Gratuidade. Gratuidade do ensino público. Quando tratado aí, quando ofertado em estabelecimentos
oficiais. Então, o que é público, ele tem financiamento público, ele tem qualidade pública, que é a qualidade social, e deve ter gestão como do público for, que é a tal da gestão democrática, que daqui a pouco eu vou falar, tá bom? Então, é gratuito, porque o seu financiamento vem de todas as pessoas, a qualidade é buscada por todas e a gestão é de todas. Próximo princípio é o princípio da valorização. É um princípio de reconhecimento, reconhecimento daquele que está todos os dias atuando dentro da escola, do profissional da educação escolar, esse profissional que está ali atendendo. Então eu vou reconhecer este atendimento que é realizado pelo profissional da educação aos nossos estudantes. E aí chegamos a um princípio, que é princípio de escola pública. Lembrando disso, os princípios em regra, e aí eu vou chamar a sua atenção aqui, os princípios em regra, eles são princípios para as escolas públicas e para as escolas privadas. Essa é a regra. Porém, existem algumas poucas exceções, quando ele disser de maneira explícita que apenas é da escola pública. Por exemplo, a gratuidade do ensino público é só para a pública. A gestão democrática é só para a pública, mas em regra ele nasce tanto para a pública quanto para a privada. Vou eu grifar aqui aqueles que são exclusivos da escola pública, tá bom? Então fique atento a isso, dá uma olhada aí na tela, galerinha. Princípio da gratuidade é um princípio exclusivo da escola pública. O princípio da gestão democrática também é exclusivo da escola pública. Beleza? Na primeira página, tinha algum exclusivo, professor Carlinhos? Não, nenhum exclusivo. Eles são tanto da escola pública quanto da privada, e aqui apenas estes dois são da escola pública, os outros públicas e privadas, tá bom? Gestão democrática do ensino público. Aí aqui, ó, gente, é obrigação. Se é público, a gestão é democrática. Não importa se da educação básica ou se da educação superior. Se for público, a gente vai ter gestão democrática. Na forma desta lei, no que ela tratar sobre gestão democrática, e também na legislação que cada sistema deve ter sobre essa gestão que vai acontecer. Garantia de um padrão de qualidade. Esse princípio aqui é dizer investimento em educação. Você precisa de qualidade. Essa qualidade, ela tem duas visões. Para a escola pública, está ligado ao investimento que é dado, aquilo que eu estou fazendo para que a minha sociedade possa evoluir. E para o privado, essa qualidade está ligada à regulação. Como assim, Carlinhos? Regulação? O Estado avalia a qualidade. Se a qualidade é positiva, pode se manter aberto. E se não, deverá ser fechado, utilizando-se do poder de polícia que o Estado possui para regular a ação do privado. Então, é obrigado garantir qualidade, seja com investimento, seja com regulação. Mais um princípio de reconhecimento aí, ó, de valorização, que é o reconhecimento daquilo que o aluno já viveu, daquilo que ele traz da sociedade. Aqui, novamente, a lei mostra seu caráter progressista. E ao mostrar o seu caráter progressista, diz, vamos sim reconhecer a experiência extraescolar do nosso aluno, aquilo que ele traz de casa. Sigamos agora aos últimos princípios. Como eu disse a vocês, são 14, né? Vamos lá, então. Vinculação. Vinculação é unir, é garantir uma relação estreita entre o quê? Entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. É dar o quê? Contextualização àquilo que se aprende. É garantir significância, é dar significado. E aí, o ensino novamente reafirma-se progressista. Até aqui, são todos princípios que nasceram com a lei em 1996. Só que a lei passou por alterações. E essas alterações trouxeram consigo princípios. Em 2013, nós tivemos a adição do princípio com a consideração com a diversidade étnico-racial. Veja aqui, ó, em 2013. Essa questão da diversidade étnico-racial havia sido tangenciada da lei em 1996. Só entrou em discussão e no texto
no século XXI. Então, no início da lei nós não tínhamos, mas no século XXI ela entrou, especialmente em 2003 ela começou a ser aqui parte da lei. Mas só em 2013 é que nós tivemos este princípio. 10 anos depois, isso se tornou um princípio da educação. Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Essa disposição veio em 2018. E em muito trata, gente, da oferta reparadora da educação. Uma ideia reparadora. O que é isso, professor Carlinhos? A educação para jovens e adultos que não tiveram acesso ou não tiveram continuidade na educação escolar. É preciso garantir a quem não estudou ou quem quer continuar os seus estudos o direito à educação e a aprendizado ao longo da vida. E 2021, nós tivemos mais uma alteração aqui, acrescentando mais um princípio, e muito ligado à política que é exercida pelo governo que está atuando, né? Que é uma política voltada para as pessoas surdo-cegas e com deficiência auditiva. Aqui, a ideia é de fomentar, de fortalecer a nova modalidade de educação criada, que é a educação bilíngue de surdos. Então, o princípio é o princípio do respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária dessas pessoas, das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Essas seres humanos são e precisam ser respeitadas em sua dignidade. Essa é a ideia do princípio aqui posto e adicionado em 2021. Até aqui, nós vimos quem é educação, falamos dos seus fins e princípios e tratamos dos 14 princípios que estão dispostos no artigo 3º da lei. Professor Carlinhos, já acabou? Não, não acabou ainda. A gente agora vai fazer uma pausa e vamos regressar para tratar dos deveres do Estado, das garantias que ele deve ter para a oferta da educação como um dever do Estado. Você que está do outro lado já deve estar ansioso, mas primeiro a gente vai fazer uma pausa. Eu espero você no próximo bloco com mais informações sobre isso, para que você possa evoluir. E dos 3 artigos trabalhados nesse nosso primeiro bloco, o artigo 3º é o que mais cai. Então chamo sua atenção e peço a você que organize o seu estudo para conseguir superar qualquer dificuldade que possa estar aí ainda aparecendo. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.